uma comitiva ministerial visitou as áreas afetadas pelas chuvas em Manaus. Em coletiva de imprensa, o ministro da Integração confirmou que o governo federal construirá casas populares na capital. Quase 2.000 famílias estão desabrigadas em Rio Branco, capital do Acre, após as fortes chuvas na região. Desde quinta-feira, o nível do rio ultrapassou a cota de transbordo e segue em alta. Igarapés também transbordaram rapidamente e 36 bairros foram atingidos. Um trecho da BR-364, que liga o Acre ao restante do país, se rompeu e mais de 38.000 pessoas foram atingidas. No domingo, Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estiveram no Acre para verificar a situação e anunciaram a liberação de cerca de R$1,5 milhão para ajuda humanitária no estado. E ontem, exatamente ontem, sábado, a gente trabalhando no Ministério, conseguimos também reconhecer e publicar no Diário Oficial da União e trabalhar o primeiro plano, que é o plano de ajuda humanitária. Eu digo primeiro porque muitos planos podem ser feitos. Uns imediatamente de ajuda humanitária, que diz respeito à alimentação, água, higiene pessoal, enfim, tudo que vocês conhecem muito bem, mas tem restabelecimento e depois tem reconstrução de algo que porventura seja destruído, principalmente reconstrução de bens públicos, né? Pontes, escolas, estradas, às vezes até a casa das pessoas que é destruída durante o desastre também, o governo federal auxilia na reconstrução. Após visitar o Acre, a equipe do governo federal, composta pela ministra Marina Silva e pelo ministro Valdez Góes, esteve nas áreas atingidas pelas cheias no estado do Amazonas. O governo federal anunciou a liberação de R$980 mil para a Prefeitura de Manaus promover assistência aos atingidos. Em Manaus, a chuva foi tão forte que casas foram arrastadas em Igarapés, no meio da capital amazonense. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, disse que o governo federal vai estudar uma proposta para garantir que os municípios que são frequentemente atingidos por cheias e deslizamentos tenham um estado de emergência decretado permanentemente. E lembrou que os eventos mais graves e fora de época são resultado das mudanças climáticas do planeta. Essas chuvas, elas estão acontecendo aqui no Brasil, elas estão sendo agravadas nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo em função da mudança do clima. E agora nós temos seca no Rio Grande do Sul. Veja que em alguns lugares o evento extremo é chuva demais. Em outros lugares é a ausência da chuva. Por isso é necessário um plano de prevenção dos efeitos extremos das mudanças do clima. E só é possível em parceria governo estadual, governo municipal e governo federal. Ninguém dá conta de um problema dessa magnitude sozinho, porque as grandes regularidades naturais foram mudadas em função da mudança do clima. Brasileiros buscam melhores oportunidades de vida fora do país. Segundo especialistas, o desemprego, a inflação e a falta de segurança estão entre os fatores que levam as pessoas a morar no exterior. Um mundo de possibilidades. Culturas, hábitos, culinária, paisagens, tudo diferente do Brasil. Tudo novo. Quem escolhe viajar dificilmente perde o encanto pelo destino escolhido. Mas quem vai para emigrar precisa estar preparado. E foi justamente isso que a Márcia fez. Foi para a Austrália com a cara e a coragem, sem saber o que faria por lá para se sustentar. Minha ideia era, tinha que ser um país que tivesse aberto para a imigração, porque a minha vontade é, eu vou com tudo. Chega lá, se eu gostar, eu fico. Então, esse país tinha que ter oportunidade de eu entrar legalizada, precisava ter oportunidade de emprego e precisava ter oportunidade de migrar. Praticamente foram só essas três únicas coisas que eu pensei. Eu não pensei na época assim, preciso poder de compra. Eu não entendia de poder de compra, eu não entendia de se o salário mínimo era suficiente para cobrir minhas contas. Não tive esse aprofundamento. E não é que deu certo?
Ela está lá já faz mais de 20 anos e precisou se dedicar muito para manter o sonho vivo. Ela descobriu o caminho das pedras e abriu espaço para que muitas pessoas conseguissem ir para o país sem precisarem deixar a sua profissão de formação. E até mesmo quem já estava lá, mas determinado a voltar, conseguiu encontrar uma solução e permanecer no país. Eu atualizei meu LinkedIn, atualizei meu currículo, fiz um mapa, que ela tem um mapa, né, de quem quer realmente migrar. E aí, no Covid, foi quando eu realmente falei, chega, agora não tem mais opção. Ou eu volto para o Brasil, ou eu fico na Austrália. E aí foi quando eu fiz a mentoria também. E eu estava decidida que ia ficar na Austrália. Decidi, estava certo, fiz a mentoria e com 3 meses eu já consegui meu primeiro emprego como fonoaudióloga assistente. O processo para conseguir se estabilizar fora do país nativo vai muito mais além do que a paixão pelo lugar escolhido. Antes de entrar no avião, é necessário se certificar de que toda a documentação está correta e não esquecer de levar na mala um bom inglês, habilidades profissionais e deixar no Brasil os hábitos de trabalho que nós já conhecemos, porque em outros países as habilidades comportamentais são tão valorizadas quanto as habilidades profissionais. O Fábio e a Rayane são casados há 12 anos e durante a pandemia eles decidiram ir em busca de novas oportunidades e foi quando começaram a se planejar para morar em outro país. Primeiro foi necessário escolher o destino final e depois se programar para a mudança acontecer. Como a gente vai fazer na questão de reserva de dinheiro, enfim, a gente começou a procurar novos caminhos, novos empregos até, né? Foi uma questão da gente ter vindo para São Paulo, foi essa possibilidade de poder ganhar melhor para que a gente pudesse migrar mesmo. A viagem deles já era para ter acontecido, mas eles precisaram adiar porque a Rayane descobriu que estava grávida. E a viagem da família ainda vai acontecer, mas está prevista para janeiro de 2024. A expectativa deles é muito grande, já que estão há mais de 2 anos investindo e se organizando para viver em um novo país. E durante toda a preparação, o que não pode ficar de lado é a preparação psicológica. A Grace sofreu bastante no começo da adaptação dela e chegava a ficar dias sem falar uma palavra. Foi difícil, foi desafiador. Eu acho que foi um momento onde eu me senti mais triste, depressiva, humilhada da minha vida. Porque você sente que não tem família, que não fala a língua, então você fica em silêncio total. E aí penso, eu, uma pessoa que gosta de comunicar, totalmente em silêncio. A gente era de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, tinha 35 mil habitantes só. Essa fase de mudança para São Paulo, uma megalópole, a gente já deixou a família para lá e isso já não tem sido uma coisa tão dolorosa quanto seria se talvez eu estivesse já para a Austrália. Não que a gente não sinta falta, mas esse período foi uma adaptação desse distanciamento que a gente vai ter. Transformar o sonho de viver fora do Brasil em realidade exige informação, dedicação e, acima de tudo, coragem. Mas a experiência promete ser recompensadora. O Tribunal Superior do Trabalho reviu a orientação sobre o repouso semanal. Agora, o cálculo de horas extras prestadas pelo empregado deve incidir também sobre outros pagamentos, como férias, 13º, aviso prévio e FGTS. Outras decisões devem mexer com o mercado de trabalho e com as contas públicas a partir de abril. O Tribunal Superior do Trabalho reviu a orientação sobre o repouso semanal. Agora, o cálculo de horas extras prestadas pelo empregado deve incidir também sobre outros pagamentos, como férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS. A mudança reverte um entendimento consolidado pelo TST há 13 anos. Pela norma anterior, esses valores majorados de repouso semanal gerariam um pagamento em duplicidade. Mas o novo entendimento não é retroativo, porque poderia trazer riscos para os empregadores, com aumento de ações rescisórias e um passivo trabalhista enorme. Você tem ali um grupo de trabalhadores que eles têm, portanto, direito a esse DSR, né, o descanso semanal remunerado. Então, isso é
varia de empresa a empresa. Porém, para estas que possuem essa população e de pessoas que têm esse direito, obviamente vai ficar infinitamente mais caro. Outra decisão judicial deve mexer com o mercado de trabalho e com as contas públicas a partir de abril. É que o Supremo Tribunal Federal deve votar o reajuste dos recursos do FGTS pela inflação. Desde 1999, a lei determina que o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia deve ser atualizado pela TR, a taxa referencial, a mesma que corrige a poupança, mais juro de 3%. A ação apresentada pelo Partido Solidariedade argumenta que a forma feita hoje é inconstitucional, uma vez que as regras não corrigem os recursos que ficam abaixo da inflação, resultando na perda do poder de compra do trabalhador. Na tentativa de proteger o empregado da escalada dos preços, desde 2017, o FGTS distribui parte ou a totalidade do seu lucro aos trabalhadores com recursos no fundo. A gente tem esses dois cenários. Para trás, ele pode reaver valores, o reajuste desses valores, e para frente ele vai passar a ter esse valor minimamente corrigido pela inflação. Há estimativa de impacto nas contas públicas caso a correção seja autorizada pelo STF. Qual o impacto imediato? Já se estima, por cálculos, cerca de 400 bilhões esse impacto diretamente nas contas públicas. De onde virá esse dinheiro? Virá do Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? É o meu, é o seu, é o dinheiro de todos nós. O cadastro positivo do Banco Central conta agora com informações de 5 principais empresas gestoras de banco de dados do país. Esse cadastro pode ajudar na hora de pedir um empréstimo em bancos, por exemplo. Quanto melhor a nota do consumidor, maior a garantia de que ele vai quitar a dívida. Sandro está no mercado imobiliário há 23 anos. Antes de alugar um apartamento, ele faz uma análise do cliente. Perfil do cliente também, isso influencia muito, Tipo de atividade que ele desenvolve, critérios assim de como que o cliente se comporta no mercado, também isso é fundamental. Agora as informações das 5 principais empresas gestoras de banco de dados, como o SPC e o Serasa, vão passar a fazer parte do cadastro positivo do Banco Central. A ferramenta funciona como um histórico do consumidor, que recebe uma nota. Bancos e empresas que emprestam dinheiro usam essas informações na hora de decidir se concedem ou não o empréstimo. Com as novas informações, o Banco Central acredita que o sistema será mais eficiente e as instituições vão poder emprestar dinheiro com condições mais vantajosas. Permite ali incluir as pessoas, mais pessoas no sistema financeiro, Ela reduz a simetria, entre os agentes e contribui para esse acesso em condições de crédito mais vantajosas, Acaba contribuindo também para a prevenção do próprio superendividamento, Ao sinalizar ali de modo claro se há espaço no orçamento para contração de novas dívidas, A expectativa do Banco Central com a iniciativa é de que 20 milhões de novos cadastros de pessoas físicas e jurídicas passem a fazer parte do cadastro positivo. A inclusão é feita de forma automática, mas o consumidor pode pedir para ser excluído. Sandro aprovou a iniciativa. Achei fantástica essa decisão do Banco Central. Por quê? Porque está unificando o perfil do cliente em todos os bancos. Agora a previsão do tempo. Para sexta-feira, em Pato Branco, será de sol com aumento de nuvens de manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pato Branco, mínimas de 17, máximas de 28 graus. Em Francisco Beltrão, mínimas de 18, máximas de 29 graus. Em Foz do Iguaçu, mínimas de 23, máximas de 31 graus. E em Curitiba, mínimas de 16, máximas de 27 graus. E o Informe Região vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Voltamos às 17h30 na TV Nova Conexão. Fique agora com o programa A Hora da Graça. Um bom almoço.